Vocês sabiam que na maquiagem a gente também precisa saber combinar as cores? Exatamente, porque se a gente combinar da forma errada, termina não saindo muito bem. O ideal é que a gente consiga harmonizar as cores da maquiagem. E a forma mais fácil de fazer isso é fazendo a maquiagem monocromática. Eu adoro essa dica. Não tem erro, é super fácil de fazer, porque às vezes com o mesmo produto a gente consegue fazer tipo lábios, bochechas, olhos, enfim. Termina sendo super multifuncional e não tem erro. Hoje eu trouxe essa opção marrom, mas pode ser de várias outras cores. Pode ser rosado, alaranjado, pode ser uma maquiagem toda cereja, cherry, que são tons que estão super na moda. Na dúvida, aposta no monocromático. Agora bora pro tutorial. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu tô, acho que, destreinada de gravar tutorial de maquiagem pro YouTube e também falado, porque eu tava até falando com o Luquinhas, que é meu videomaker, só começando aqui esse bate-papo, que a gente se acostuma tanto a gravar nos stories, de pouquinho em pouquinho, que às vezes eu sinto que eu perdi um pouco da fluidez, assim, sentar e falar, sabe? Mas vamos lá, porque tudo é treino e eu vou ficar bem treinadinha, entendeu? Pra voltar aqui pro YouTube. E um dos motivos de eu ter voltado pro YouTube é justamente esse da gente conseguir falar sem ter que ficar pausando ou preocupada com o tempo e etc. Eu adoro fazer as coisas explicadinha, mostrando passo a passo, realmente ensinando a maquiagem, porque eu acho que hoje em dia é tudo tão rápido que esses vídeos de maquiagem que a gente vê no Instagram, TikTok, etc, a gente não consegue aprender, a gente olha, acha bonito, assiste e tal, salva, mas aprender de fato como fazer, como pegar no pincel, como utilizar os produtos são outros 500, né? Então a minha ideia de voltar pro YouTube é que a gente consiga realmente construir isso juntas. Eu vou começar aplicando um contorno marronzinho aqui. E eu gosto de aplicar o contorno não vindo direto e marcando. Eu gosto de pegar no pincel de forma já esfumadinha e ir trazendo pra pele. Eu tô achando que esse pincel não tá bom, não. Peraí. Calma. Tô muito empolgada pra voltar pro YouTube. Mas bora, esse pincel ele é mais denso, então já fica a primeira lição. Pincel para aplicar produtos em creme, etc, tem que ser mais densos. Aquele é muito molinho, ele é melhor para pó. Então eu gosto de pegar no produto e vir adicionando aos poucos na pele, porque eu acho que é mais fácil de aplicar de uma forma mais assertiva, que a gente não erre. Porque quando a gente sai marcando, como nos tutoriais de maquiagem, tudo na pele de uma vez, a chance daquele produto secar e ser muito mais difícil da gente esfumar é enorme. Então, por isso que eu gosto de ir aplicando de pouquinho em pouquinho. Um lado com contorno e um lado sem contorno. Dá uma, né? A gente pode ter um vídeo só de contorno, se vocês quiserem, porque contorno é aquela coisa que é muito pessoal. Cada rosto vai caber um tipo de contorno diferente. No meu, por exemplo, eu gosto de colocar aqui na pontinha da testa. Porque eu acho que minha testa é tipo assim, ela tem uma ponta, então eu meio que faço o contorninho aqui pra dar uma diminuída. Mas tem gente que tem a testa mais retinha e que gosta de cancelar aqui, de dar uma apagadinha nas laterais. Então varia muito realmente de formato de rosto e de preferência, porque também é questão de gosto pessoal. Ai, que liberdade de falar assim, sem se preocupar com o tempo, sabe, amigo? Nossa, que delícia. Eu gosto de usar a esponja levemente umedecida quando eu quero deixar o acabamento mais fluido, mais levinho, natural. E ela sequinha é legal pra quando a gente quer realmente uma cobertura, uma coisa mais pontual, mais densa, sabe? Ó, o babado é o seguinte. Eu ia pegar um pincel menorzinho pra fazer o nariz, pra ficar bonitinho pra vocês. Mas na vida real, o que é que eu faço? Eu pego esse mesmo pincel que eu apliquei na bochecha, dou uma esmagadinha nele e venho aplicando só aqui um pouquinho no nariz, só pra devolver um pouco da forma, não ficar aquele rosto tão brancão. Mas claro que você pode caprichar e usar um pincel menorzinho. Mas do mesmo jeito que a gente quer uma maquiagem bonita, a gente também quer uma maquiagem prática, principalmente pro dia a dia, né? Aí agora que a gente vai começar a ideia do monocromático de fato. Pro blush eu vou usar esse daqui, que é tipo marrom mais rosado, porque eu não queria que ficasse também tão marronzão, sabe? Eu acho que ele vai combinar super bem e vai estar dentro da nossa proposta do marrom. Eu queria fazer bem bonito aqui pra vocês e tal, mas esse blush ele realmente funciona mais assim, sabe? A gente colocando e depois espalhando, porque ele é muito sutil, muito levinho. Aí eu gosto de colocar blush um pouquinho aqui também, na testa, porque quando a gente vai pra praia, a gente queima primeiramente os pontos mais altos do rosto, né? Tipo testa,
aqui em cima das duas sobrancelhas, topo do nariz, maçãs. Então eu gosto de repetir esses mesmos lugares no blush. Depois eu venho aqui esfumando as bordas, para não ficar nada marcado, e também ajudando a unir os dois produtos. Nesse momento, eu não finalizo a pele. Eu vou logo para a área dos olhos, porque se acontecer qualquer tipo de melequeira, etc., eu consigo voltar e corrigir com um corretivo. Consigo também retocar o blush, o contorno, porque ao longo da maquiagem, a pele vai sugando os produtos e as cores, né? Então eu gosto sempre de vir devolvendo esses produtos para poder a gente conseguir o efeito mais duradouro. Antes de começar a sombra, eu gosto de vir com a esponjinha, que é para poder tirar o que acumulou de corretivo, base, etc. E vou dar uma mini seladinha aqui na pálpebra, só pra gente se certificar de que não vai acumular. Gente, é pouquinho pó, tipo, pouquinho mesmo, é só pra dar uma mini seladinha. E aqui em cima, porque tipo, se eu estiver trabalhando com uma sombra que cai aqui embaixo, ou se, sei lá, o delineador ou a máscara de cílios borrar, eu consigo limpar com mais facilidade. Se eu já tivesse selado com pó, eu não iria conseguir limpar, entendeu? De sombra, eu vou usar o próprio contorno em pó, que eu vou usar também nas bochechas. E aí a gente consegue o mesmo tonzinho. Vou só fazer uma base bem levinha, porque na verdade o principal aqui vai ser o delineado. Trago um pouquinho aqui pro lado. Só uma besteirinha. Com esse mesmo pincel, que é um pincel de esfumar, assim, desses fininhos, eu vou colocar aqui debaixo dos olhos pra dar um acabamento. E eu gosto de caprichar aqui nessa parte inferior de fora, porque meus olhos são bem arredondados. E como eles fazem muito isso no final, eu gosto de equilibrar com a maquiagem, seja a sombra, seja o formato do delineado, para os meus olhos ficarem mais amendoados, sabe? Eles mais retinhos, fechadinhos. Acho que fica bem bonito. Porque se eu não faço essa parte de baixo assim mais retinha, meus olhos ficam bem redondos demais, sabe? Pra o que eu gosto. Eu acho que não fica tão legal. Eu gosto mais deles amendoados. Delineado marrom. Eu comprei recentemente esse duo que eu achei muito legal, porque eu não sei vocês, mas eu nunca consegui terminar de fato um delineador em gel, porque vem muito produto e ele termina ressecando antes da gente finalizar, né? Então eu gostei porque ele veio um pouquinho de cada, achei assim, genial. Tá focando, meninas? Será que isso se faz ainda no YouTube nos dias de hoje? É que eu sou da época aqui, entendeu? Vou nem falar. Pegar aqui o marronzinho. Eu já gosto de puxar aqui e ir tirando o excesso. E já deixando o pincel mais esmagadinho, assim, pro traço poder ficar fininho. Gosto de olhar de frente pro espelho, nem assim, com o olhar mais retinho. É tipo assim, ó, quando você estiver em casa, coloca na altura, tipo, bem retinho, como se você estivesse conversando com a pessoa, essa pessoa estivesse te olhando de frente, pra você entender pra onde vai a angulação do teu traço, pra ele não ficar nem muito pra cima, nem muito pra baixo, e sim no formato ideal que você gosta. Mas aqui na hora de maquiar, como o espelho é um pouquinho mais abaixo, eu desço um pouquinho mais o rosto. E eu marco assim com o olho aberto e sem puxar, porque quando a gente puxa, a gente marca um traço lindo, né? Só que quando a gente solta, a pele vai pra outro lugar. E aí, quando você vê, o traço ficou completamente diferente de onde você marcou. Esse truque de pegar a pontinha do delineado e puxar com a unha é muito legal, porque deixa esse fio bem fininho, sabe? Só que aí, de novo, como meu olho é muito redondinho mesmo, eu não gosto de subir com o delineado aqui nessa parte do meio, na mesma largura que o canto. Então eu sempre deixo o cantinho externo mais largo e venho puxando mais fininho no meio, no cantinho interno. Porque senão eu deixo o meu olho mais arredondado. E eu não quero. Eu quero justamente deixar ele mais amendoado. E agora, eu vou usar esse pincel bem fininho. Sério, se faz isso ainda hoje no YouTube, me digam, porque eu tô destreinada, minha gente. Isso aqui ainda é legal. Mas tem que fazer, sabe? Pra poder mostrar, ó, que esse pincelzinho é pequenininho, de esfumar e tal. Porque eu quero esfumar a parte de cima do delineado. Aí a gente dá uma esfumadinha aqui nessa parte pra cima. Tipo, embaixo fica bem retinho e pra cima a gente faz o esfumado com o delineado ainda úmido, que aí facilita.
Aqui durante a gravação eu terminei demorando um pouco pra fazer esse passo, porque a gente trocou a bateria da câmera e secou o delineado. Então eu coloquei só mais um pouquinho no pincel, dei um toquezinho nele pra poder eu conseguir esfumar, mas na vida real, na maquiagem real, a gente vai direto e dá certo. Aí eu vou pegar essa paleta aqui de Bruna Tavares, que tem esse marrom bem escurão, e tem esses outros 2 tons aqui que são mais clarinhos. Eu vou fazer meio que uma mistura, porque se eu usar só esse marronzão, eu acho que vai ficar muito escuro pro que eu quero. Então eu vou colocar ele só aqui, no cantinho. E depois vou puxando com os outros. É um mais amarelado, o outro mais rosado, mas no final, quando a gente mistura, fica legal. E eu posso finalizar até com o próprio contorno, aquele que a gente usou como sombra, nessa parte mais clarinha do degradê. No outro olho, a mesma coisa, e essa é a hora da verdade, né? Pra poder igualar os 2 traços na mesma angulação. E o meu truque é olhar novamente de frente assim e ir construindo o delineado bem aos pouquinhos, porque a gente vai colocando de tijolinho por tijolinho até saber que ângulo tá formando, porque se a gente fizer um risco de uma vez só, já era. Se ficar troncho, vou ter que tirar tudo ou ficar troncho mesmo. Então eu gosto de ir aos pouquinhos, porque fica até mais fácil de consertar caso precise. Tem aquela dica também de fazer o traço inteiro com a sombra, que muita gente faz, mas eu termino fazendo assim mesmo. Ó, fui, dei pequenas carimbadas, vi que tá mais ou menos a mesma coisa. Aí já vou aqui esfumando. Esse aqui eu já consegui esfumar melhor do que o outro olho, porque a gente não teve que dar uma paradinha aí estratégica. E já fica bem melhor esfumado, é bem mais fácil. Olhos finalizados, vou colocar um pouquinho de lápis de olho marrom também, aqui na linha d'água inferior e superior. Esse tom de marrom mais claro, mais puxado pro, sei lá, caramelo assim. Ele deixa os olhos castanhos ainda mais claros, assim, mais castanhos. Evidencia muito a cor do olho, fica bem bonito. Eu sempre coloco também aqui na parte de cima, pra poder dar um acabamento e também pra deixar o tom mais firme, sabe? Porque quando a gente coloca só embaixo, é quando a gente vai piscando, aí vai meio que transferindo de um lado pro outro. E aí eu boto dos 2 lados, cima e baixo, pra poder garantir que a cor vai ficar intacta. Agora com aquele mesmo pincel pequenininho e a sombra mais escura, eu vou esfumar aqui, bem rente ao cílio inferior. Emendando aqui com o finalzinho do delineado. É uma besteirinha, mas que no acabamento da maquiagem realmente faz diferença. Eu não vou trazer essa cor muito pra baixo, pra não deixar o visual muito dramático. Mas é importante pra finalizar e também meio que dar uma seladinha assim no lápis de olho, sabe? Vou com o pincel chanfradinho e o bronzer que a gente usou como sombra pra fazer um pouquinho mais abaixo. Gostaria muito de ter uma máscara de cílios marrom também pra finalizar essa make da melhor forma. E eu até tenho, só que ela não é a prova d'água. E máscara que não é a prova d'água não tem jeito. Não segura a curvatura dos meus cílios. Eu posso colocar todo o Curvex do mundo que, quando eu aplico a máscara sem ser a prova d'água, esquece. A fórmula de uma máscara lavável é muito mais maleável, ela não tem sustentação como a fórmula à prova d'água tem. Então, pra quem me conhece já e sabe que eu tinha uma marca de maquiagem que eu resolvi fechar por saúde mental, sabe que eu sempre defendi muito o uso da máscara à prova d'água, porque a gente tinha uma máscara à prova d'água. E eu não quis lançar uma máscara lavável, apesar de ser o tipo de máscara mais vendido, porque era totalmente contra o que eu acreditava e o que eu usava. Então, mesmo hoje em dia não vendendo mais máscara nenhuma, eu continuo pregando a palavra da máscara à prova d'água. Mas aí eu tô providenciando já, vou comprar uma máscara à prova d'água marrom. É porque só tem aquela da Saint Laurent, que é caríssima. Se vocês conhecerem uma máscara marrom, a prova d'água não é tipo, resistente a... Não, a prova d'água... Aí vocês me dizem aqui nos comentários, por favor. Ajudem a amiga aí. Aí eu até cheguei a comprar uma marrom e uma vinho. Lindas, mas não segura. É passando e o cílio caindo assim, fica tipo, péssimo. Esse é o momento que a gente volta com os primeiros produtos de pele pra dar aquele acabamento e o toque final que eu falei pra vocês. Lembram? Eu gosto de dar uma espalhadinha assim com o pincel e depois eu finalizo com a esponjinha.
E eu deixo os olhos por último, porque aí tem o tempo do corretivo ir dando uma leve secadinha, só pra ele ficar um pouco mais denso. Porque esse corretivo que eu tô usando, ele é bem fluido, bem hidratante. Então eu gosto de fazer esse truquinho. E aí eu venho corrigindo qualquer restinho de sombra que caiu aqui. Eu dou uma esmagadinha aqui, ó, também no pincel, pra ajeitar embaixo da sombra, do delineado. Sério, olha a diferença que dá. E olha que eu nem terminei de fazer. Então, esse acabamentozinho de corretivo é aquele acabamento de maquiador, sabe? Finalizo o acabamento do corretivo com o anjo leve, batidinhas com a esponjinha. Essas batidinhas ajudam a tirar qualquer marca que o pincel ou que o produto deixa e também meio que prensar um pouco mais o produto na pele para aumentar a durabilidade. Fica diferente, dura mais, faz com que o produto se misture melhor com a pele, sabe? Para dar aquele acabamento que você não tá vendo a maquiagem. Acabei de repor também o contorno e o blush e agora eu vou finalizar com esses mesmos produtos todos em pó. Primeiro o contorno. De blush eu peguei esse que tem mais ou menos o mesmo tom do que a gente usou em creme. E apesar dele não ser tipo marrom, ele é um rosa bem amarronzado, assim, ou seria um marrom rosado. E agora venho com um pó bem fininho, bem pouquinho. Somente nas regiões que eu tenho um pouco mais de oleosidade. A região T, que é queixo, testa, aqui ao redor do nariz, ó. E vai dando umas batidinhas assim, que é para o pó realmente dar uma sentadinha na pele. Eu sempre dou uma subidinha bem leve do blush aqui, não é aplicando mais produto, é puxando assim para dar um acabamento. E é isso. Eu já tinha tirado logo no começo da maquiagem o excesso de base corretivo que fica nos lábios. Porque isso tira a durabilidade do batom, vocês sabiam? Aí coloquei um balme pra hidratar, eu sempre faço esse processo. E agora eu vou com um batom, esse aqui é o Yash da MAC, também num tomzinho de marrom. Vou pegar um pincelzinho de esfumar, esse é o que eu uso pra esfumar batom, lápis, essas coisas, pra melhorar o acabamento e ficar com esse aspecto de lábios maiores.